Hoje nós vamos tratar sobre as reações de eliminação nos compostos orgânicos. Então, a reação de eliminação constitui mais um grande grupo de reações químicas da química orgânica e elas representam o caminho inverso da reação de adição. A adição seria o quê? Você parte a ligação dupla e encaixa no lugar dessa ligação, a substância. Na reação de eliminação é o inverso, você retira, os átomos ou um grupamento funcional, coloca a dupla no lugar deles, e forma um novo produto. Átomos ou grupos de átomos são eliminados na molécula orgânica, criando-se ligações duplas ou triplas, ou fechando-se a cadeia carbônica. Então, aqui, eu tenho a substância com HCl, ele vai reagir com uma base, vai formar AC+O, porque eu vou retirar o hidrogênio e o cloro da substância. E aí eu vou formar KCl mais água. Quando eu tenho dois bromos reagindo com o zinco, o zinco captura os dois bromos, formando ZnBr2, e a ligação é fechada entre Cl2 e Cl2, formando um ciclo. Então, essas reações têm relevância, importância industrial, destacando-se, por exemplo, a produção de alcenos, matéria-prima para plásticos, como o polietileno. O polietileno de alta densidade, que é o PAD ou HDPE, a densidade está entre 0,945 e 0,96 gramas por centímetro cúbico. Ele é rígido e denso, porque as suas cadeias carbônicas são lineares e se agrupam, permitindo interações intermoleculares. O polietileno de baixa densidade, que é o PEBD ou LDPE, a densidade é entre 0,91 e 0,925 gramas por centímetros cúbicos. Ele é mais macio e flexível e ocorre porque suas cadeias carbônicas possuem ramificações e, desta forma, as interações intermoleculares são mais dificultadas. Então, a alta densidade seria a garrafinha e a baixa densidade seria o plástico das sacolas. Que vantagem há em produzir esses materiais para o nosso dia a dia? Porque há baldes em plástico ou não de chapa metálica ou madeira como antigamente. O baixo peso. Para que carregar um pesado balde metálico, seu plástico torna o balde leve e estável o suficiente para transportar uma água. Porque os fios elétricos são revestidos de plástico e não mais de porcelana ou tecidos isolantes como antigamente. O revestimento plástico é mais flexível que a porcelana. Também é bem mais robusto e resistente a intempéries do que os tecidos. E tudo isso sem prejudicar o isolamento elétrico. Porque as geladeiras são revestidas internamente com plástico. O plástico é robusto o suficiente e é um ótimo isolante térmico, exigindo menor esforço do compressor para manter os alimentos congelados. Porque o CD é feito de plástico. O plástico utilizado no CD é o policarbonato, PS, e é tão transparente quanto o vidro, ao mesmo tempo que é mais leve e bem mais frágil. Então, aplicações do eteno, chamado de etileno. Então, a partir do etileno, pode-se fabricar um grande número de polímeros plásticos, que já fazem parte muito dos nossos hábitos e costumes. Então, a reação de eliminação, o que é, na verdade, Então, são reações que ocorrem para a eliminação de átomos ou grupo de átomos de moléculas, não havendo substituição destes ligantes. Então, eles podem ser classificados, de acordo com os grupos de saída. Então, existe a desidrogenação, dehalogenação e desidrohalogenação. Então, a eliminação do hidrogênio é a chamada de desidrogenação. Então, você retira o hidrogênio da molécula. Aqui eu tenho um alcano, eu retiro os dois hidrogênios, formando H2, e formo um alceno. Então, ocorre a eliminação de uma molécula de hidrogênio, que é o H2, ao contrário da hidrogenação, que você acrescenta a molécula de hidrogênio.
Através da desidrogenação, é possível converter gorduras saturadas em insaturadas, álcools e cetonas, aldeídos, oxidação, né? Alcanos em alcenos, aminas em nitrilas. Então, utilização do halogênio chamado de dehalogenação. Então, ó, eu tenho 2 bromos, eles são retirados e se ligam ao zinco, então forma ZnBr2 e o alceno. Então, a eliminação do halogênios, que são eletronegativos, é facilitada pela ação de um metal. No exemplo, o zinco, que seria o eletropositivo. A eliminação de halogenidretos ou desidrohalogenação é quando eu retiro hidrogênio e o halógeno juntos. Então, aqui, ó, eu tenho o HBr, foi retirado e formou o ácido, e o alceno. Então, ocorre a eliminação de HBr, HCl e HI, emprega-se uma base para arrancar o ácido da substância. O halogenidreto ou desidrogenação, então, outros exemplos, né? Então, aqui, ó, HBr foi retirado, formou uma dupla. Esse produto é o predominante. E quando é na ponta de extremidade, a gente chama de produto mínimo. Então, segue a regra de Saitz-Zepf, em que o hidrogênio a ser eliminado sai do carbono menos hidrogenado. Substituição versus eliminação. Então, aqui, né, HX. Se eu fizer a eliminação, eu crio um alceno, tá? Se eu fizer uma substituição, por exemplo, eu posso criar um álcool. Então, a eliminação é realizada com o uso de bases fortes, KOH, NaOH e etc., em solução alcoólica. A substituição é realizada por bases fracas, como, por exemplo, a GOH, ou bases fortes em solução aquosa e diluída. Então, gente, como é que a gente vai saber diferenciar quando será substituição e eliminação? A gente tem que olhar aqui, ó. Base forte com álcool, nós temos a eliminação. Base forte em água ou base fraca, nós temos a substituição. Então, fica a dica aí para vocês. Então, há o predomínio de substituição nesse sentido, quando eu pego aletos terciários para secundário para primário, e o predomínio de eliminação quando o sentido é o inverso, primário para secundário para terciário. Então, para os aletos alifáticos, existe uma preferência estrutural. A eliminação de água é a chamada de desidratação. Então, ó, eu tenho um álcool, eu retiro o hidrogênio OH desse álcool, formo água e formo um alceno. Partindo-se de álcools maiores, há a obediência da regra de Seitz-Feld, né, que a ordem da reatividade é a seguinte: álcool primário é menos reativo que o secundário, que é menos reativo que o terciário. Então, intramolecular, né? Então, dentro da molécula HOH, foi eliminado água e formou o seu aceno. Então, a reação ocorre na própria molécula de água, comum a álcools secundários e principalmente terciários. Agora, entre as moléculas, já é comum nos álcools primários, né? Com reação importante na produção dos éteres, e a reação ocorre entre duas moléculas de álcool. Então, ó, eu tiro o hidrogênio de uma molécula, o OH da outra molécula, formo o éter e água. Eliminação de água, né, a desidratação nos ácidos carboxílicos. Então, eu tiro o hidrogênio de um ácido, o OH do outro, e forma o anidrido, ó. Que é isso daqui, essa estrutura aqui é de anidrido, mais água. Então, sob aquecimento e na presença de um desidratante, P2O5, ou H2SO4, ou H3PO4, ocorre a formação de anidrido ácido. Então, ó, novamente, ó, retirou-se e fechou, né? Isso daqui eu tenho o ciclo, ó, por causa dessa ligação aqui.
Então, os ácidos dicarboxílicos se desidratam com maior facilidade. E os ácidos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 ou 6 átomos de carbono envolvidos. Então, aqui, ó, a desidratação do ácido fórmico irá produzir o monóxido de carbono, que é aquele ácido que tem a presença apenas de um único oxigênio. A desidratação do ácido oxálico, né, que é aquele formado por 2 carbonos, e ele tem 2 ácidos, né, irá produzir o monóxido e o dióxido de carbono. Então, como é que ele vai se comportar? CO mais CO2 mais água. A desidratação de sais de amônio, ela é crescente se for um sal de amônio para amida, para nitrila, e a hidratação é crescente se tiver no sentido nitrila, amida e sal de amônio. Então, ó, eliminações múltiplas é quando você elimina duas para formar uma ligação tripla. Então, aqui, ó, eu tirei 2 HBRs e formei uma ligação tripla. Tirei os 4 cloros com um zinco, então formei 2NCl2 e formei novamente um alcino. Nesse exemplo aqui, ó, eu tirei 2 moléculas de água, né, do diálcool, e formei 2 dieno. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.